Olá, meus queridos alunos da Escola Deputado Manuel Rodrigues, turma do primeiro ano G. Hoje, pessoal, nós daremos início aos nossos conteúdos do segundo bimestre, certo? Então, nós concluímos o primeiro bimestre e agora nós iremos ver os conteúdos desse segundo bimestre, tá? Então, nós iniciaremos o nosso segundo bimestre com conteúdo sobre figuras de linguagem. Então, prestem bastante atenção na nossa aula para que vocês compreendam, certo? Então, só lembrando que essa nossa aula de hoje, esse conteúdo está nas páginas 107 a 113. Então, vocês podem até abrir o livro didático e também verem aí que esse conteúdo está no livro didático também, certo? Então, aqui, pessoal, nós iremos ver o que são figuras de linguagem. Então, as figuras de linguagem são recursos estilísticos utilizados no nível dos sons, das palavras, das estruturas sintáticas ou do significado para dar maior valor expressivo à linguagem, certo? Então, nós iremos estudar agora essas figuras de linguagem. Então, a primeira figura de linguagem que nós iremos ver nesta aula de hoje é a metáfora, tá? Então, o que é a metáfora? A metáfora representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Pessoal, a metáfora aí é uma espécie de comparação, certo? Uma dica importante é que na maioria das vezes ela vem aí com o verbo ser, tá? Então percebam que nós temos um exemplo onde ele diz: a vida é uma nuvem que voa. Então veja que dentro dessa metáfora tem uma comparação subentendida. Então veja aí que nesta frase tem a comparação da vida, né, com uma nuvem que voa, né? Então veja que aí nós temos o verbo ser, né? Então nós temos aí o né, que representa o verbo ser dentro da oração. E veja aí que tem uma comparação subentendida, né? Ele diz: a vida é como uma nuvem que voa. A gente tem a tirinha aí onde diz: fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas vagando no deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Aí você está querendo demais. Então, qual que é a comparação que nós temos aí? Onde é a metáfora, né? A metáfora está aí, pessoal, no terceiro quadrinho, onde ele diz: meu amor é uma caravana de rosas. Então, veja que compara o amor, né, com as rosas. E a gente tem também aí o verbo ser, né? Presente aí na palavrazinha é. A gente agora irá ver, pessoal, a próxima figura de linguagem, então, que é a comparação. Veja que nós estudamos a metáfora, né, que é uma comparação subentendida. Então, quando lê, a gente percebe que tem uma comparação dentro da frase, né? E agora a gente irá ver a comparação. Então, a comparação, a gente vai utilizar conectivos de comparação, né? Como, assim, tal qual. Então, vejamos o exemplo. Seus olhos são como jabuticabas. Vejam aí, pessoal, que eu coloquei em negrito como. Então, veja que diferente da metáfora, ela não vem a palavra como. E já na comparação nós teremos, tá? Porque essa comparação ela vai ser explícita, ela está dentro do contexto. Então, aí, ó, na tirinha nós temos: acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Então, vejam aí que nós temos uma comparação dentro dessa tirinha, né? Ele compara aí o amor à flor. Diferente da metáfora que nós vimos anteriormente, que tem uma comparação subentendida. Aqui não, a comparação ela é explícita e está dentro do contexto, certo? Vamos ver a próxima. A próxima figura de linguagem que nós veremos, pessoal, é a metonímia. Então, a metonímia aí é o emprego de um termo por outro, com o qual mantém uma relação de correspondência por pertencerem ao mesmo meio ou ambiente. Então, resumindo, a metonímia, pessoal, é a utilização de uma palavra, é como se fosse, por exemplo, eu coloco uma palavra dentro do contexto, mas eu estou trocando esse termo, tá? Eu troco um termo por outro. Vamos ver no exemplo para poder vocês entenderem melhor. A gente tem aqui na oração: costumava ler Shakespeare. Então veja, como
Como é que eu leio Shakespeare? Então, Shakespeare é o autor, né, da obra, né, de um livro. Então, não tem como eu ler Shakespeare. Eu leio as obras de Shakespeare, né? Então, veja aí que nós temos empregado uma metáfora. É como se, por exemplo, eu dissesse para vocês que eu costumo ouvir Marília Mendonça. Então, eu não ouço a Marília Mendonça em pessoa, eu ouço as músicas da Marília Mendonça. Então, veja que eu empreguei um termo por outro. Eu empreguei, né? Usei aí a Marília Mendonça para dizer que eu gosto das músicas dela. E essa metonímia, a gente vai ter vários empregos dela substituindo por termos. Por exemplo, eu tenho a substituição do nome do autor, inventor ou criador pela obra. Por exemplo, os leitores de Clarice Lispector são inúmeros, né? Mas veja que os leitores da obra de Clarice Lispector. Vamos ver outros exemplos, por exemplo, né, que nós temos. Nós temos o continente, que é aquilo que contém algo pelo conteúdo. A menina comeu toda a caixa de bombons. Então veja, a menina comeu a caixa, né? Então veja, ela não pode comer a caixa. Ela comeu os bombons que continha, né, na caixa. Mas veja aí que eu usei um termo por outro. Em vez de eu falar apenas bombons, eu utilizei a caixa, né? O abstrato pelo concreto, ou vice-versa. Por exemplo, a velhice deve ser respeitada pela juventude. Então, velhos, né, e jovens. A parte pelo todo. No Brasil ainda falta teto para a população. Então, esse teto, né? Eu utilizei aí o termo dentro dessa metonímia, eu quero dizer que é casa. A marca pelo produto, viajamos em nosso Ford. Então, Ford, pessoal, é a marca do carro, né? É como se eu dissesse, por exemplo, que nós fomos, por exemplo, de Fiat, né? Então, Fiat, no caso aí, é a marca de um carro, né? Então, veja, eu substituo um termo por outro. Isso aí é metonímia, tá? Então, lembre-se disso. Por exemplo, quando eu digo que eu estou usando o Bombril, eu estou utilizando a marca, porque Bombril é o nome de uma marca, né? Então, dentro do produto lá que eu estou querendo dizer, eu estou querendo me referir à palha de aço. É a mesma coisa que eu dissesse que eu uso Gillette, que é a marca, né, de um produto, em vez de eu utilizar Presto Barbo, por exemplo, né? Eu bebo Coca-Cola, mas o Coca-Cola é a marca de um produto. Eu tomo, né, o refrigerante que tem dentro daquele produto. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa partezinha da metonímia. O outro que nós iremos ver, pessoal, é a antítese. Então, antítese, quando eu falo em antítese, né, eu falo de sentidos opostos, tá? Então, é o uso de termos que têm sentidos opostos. Por exemplo, toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Então, vamos lá. O que nós temos aí, pessoal, de sentidos opostos dentro desse exemplo, né? Eu coloquei até em destaque, ó, nós temos guerra, que é o inverso de paz, então tem sentidos opostos. Outro que poderia usar dentro de uma oração, por exemplo, qual que é o inverso de morte? Vida. Então, por exemplo, se eu utilizar opostos dentro de uma oração, nós teremos um exemplo de antítese. Vamos observar a tirinha. Nós temos aqui, ó, sabe Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o 1, tem que existir o menos 1. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem o Rock? Então, veja, pessoal, que nós temos dentro dessa tirinha palavras opostas. Quais são estas palavras que temos dentro dessa tirinha? Nós temos aí positivo e negativo, 1 e menos 1, o bem e o mal, paz e guerra, né? Então, veja aí que nós temos o exemplo de antítese, sentidos opostos. Agora, nós iremos ver o paradoxo. Um paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos. Aqui, pessoal, é interessante que ele não é só, né, é diferente da que nós vimos anteriormente, tá? Da antítese, porque a antítese tem um sentido oposto. Aqui não. Aqui a gente vai ter um sentido, né, uma ideia de oposição, mas não é apenas de termo, né? Então, por exemplo, na antítese a gente tem as palavrinhas, né?
Ó, então aqui, ó, estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Como é possível alguém estar cego e ver? Então perceba que dentro da antítese nós temos palavrinhas e aqui dentro desse texto nós temos a ideia de oposição. Então veja, ó, toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Então veja aqui que certeza e absoluta elas querem dizer quase que a mesma coisa, né? Então, aqui é a utilização. O paradoxo, ele representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, mas ele não é apenas de termos, é a ideia em si, ok? Ó, a personificação ou prosopopeia. Aqui, pessoal, é interessante porque vai ficando mais fácil, né? Porque, ó, aqui nós temos a personificação prosopopeia, que é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. Então, o que é isso na prática, né? A personificação, a prosopopeia, eu vou dar qualidades a seres irracionais. Por exemplo, quando eu falo que o rio chora, né? Por exemplo, quando eu falo que as janelas sorriem. Então, veja que eu atribuo a objetos características que é própria de seres racionais, né? Então, veja no exemplo. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Perceba que esse olhava, eu coloquei em negrito, né? Em destaque dentro deste exemplo. Como que o jardim olha? Ele tem olhos? Né? Então, veja aqui que não tem como, né? Então, é uma característica atribuída que é própria dos seres humanos, mas que eu vou atribuir a objetos, né? Que são seres irracionais. Então, eu coloco os sentimentos humanos dentro de coisas, de objetos irracionais, tá? Então, essa característica do jardim olhava é impossível, né? Mas veja que dentro dos textos literários, a gente vai utilizar muitas figuras de linguagem por isso, porque tem um sentido figurado, né? Tem um sentido conotativo da palavra. Então, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. Veja na tirinha, nós temos aí os dois personagens, né? O Zé Lelé e nós temos o Chico Bento. Então, temos aí, ó, nesse primeiro nós temos o Zé Lelé olhando no espelho, aí no segundo quadro nós temos: tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não. Ele é que tá me olhando. Vocês entenderam? Como que o espelho olha, né? Então, veja que eu atribuí uma característica humana ao espelho. Nessa próxima, pessoal, nós iremos estudar sobre a hipérbole. Então, o que é a hipérbole? A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Então, eu acho interessante demais a hipérbole porque nós utilizamos essa hipérbole no nosso dia a dia, né? Nós utilizamos muito. Então, a hipérbole nada mais é do que o exagero que eu utilizo dentro das minhas palavras, ao falar, dentro dos textos, por exemplo, também. Então, nós temos um exemplo: quase morri de estudar. Veja que eu coloquei o morri, pessoal, em negrito, em destaque. Como que a gente morre de estudar? Vocês podem até estar falando agora, nesses estudos online, que vocês estão morrendo de estudar, é muita tarefa, estão para morrer de fazer atividade. Veja que é o exagero que eu utilizo. Então, a hipérbole é o exagero, tá? Vamos ver os exemplos em textos falados? Já falei 1000 vezes com esse menino e ele não me obedece. Veja aí 1000 vezes, né? Como que a pessoa falou 1000 vezes, olha o exagero dentro da minha frase. Faz umas 10 horas que essa menina penteia esse cabelo, né? As nossas mães utilizam muito dos exageros na hora de falar com a gente, né? Já faz séculos que esse menino não toma banho. Então, veja, pessoal, qual é o exagero que eu utilizei dentro dessas minhas orações? Na primeira, eu utilizei 1000 vezes. Na segunda, utilizei umas 10 horas. E na outra, por último, faz séculos. Então, a hipérbole ela é muito fácil, tá? Então, é o exagero que eu utilizo dentro das minhas frases, né? Dentro do meu texto, ao falar também. Então, a gente irá ver agora o eufemismo. Então, veja, pessoal, o eufemismo, ele é utilizado para suavizar o discurso. Diferente aí do que nós vimos da hipérbole que exagera,
O eufemismo, ele traz essa suavidade. Por exemplo, suavizar algo que é muito complicado, que é muito difícil de se lidar no momento, e utiliza palavras para que aquele contexto ele seja um pouco mais delicado, né? Que seja mais suave. Ó, um exemplo interessante: entregou a alma a Deus. O que a gente entende de entregou a alma a Deus, né? O que a gente entende? A gente entende que a pessoa morreu, mas em vez de eu dizer que a pessoa morreu ou faleceu, eu falo entregou a alma a Deus. Isso quer dizer que eu utilizei entregar a alma a Deus, uma espécie de suavizar o contexto da morte, né? Então veja aí nesse outro, ó, a Natirinha. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, veja, eu utilizo, pessoal, dentro do meu texto, palavras que suavizam esta ideia, né? Uma coisa ruim, mas eu utilizo outras palavras para suavizar esse contexto, certo? Então, espero que vocês tenham entendido. Eufemismo suaviza, tá? Suaviza a ideia. Então, por exemplo, agora é uma estrelinha que brilha lá, que brilha no céu, né? Virou um anjinho, né? Então, assim, eu utilizo palavras que vão suavizar aquele contexto. Aqui nós temos ainda a ironia, né? Quem nunca de nós fomos irônicos, né? Então, a ironia, ela representa o contrário daquilo que se afirma. Por exemplo, quando eu utilizo uma palavra, sou irônica, né? Utilizo uma palavra, mas que na verdade eu queria falar outra coisa. Então, assim, para um bom entendedor, minhas palavras bastam, né? Então, eu estou sendo irônico neste exemplo, ó. É tão inteligente que não acerta nada. Então, assim, olha a ironia que eu utilizei. Como que é tão inteligente e como é que não acerta, né? O outro, ó. Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Veja que aqui a palavra inteligente, pessoal, está sendo irônico, né? Então, não tem como uma pessoa inteligente apagar tudo do computador. Não tem como uma pessoa inteligente não acertar nada, né? Então, veja que a ironia é isso. Eu represento, falo algo, mas que tem um sentido contrário. Dando continuidade, nós iremos ver a anáfora. Então, a anáfora aqui, pessoal, é a repetição de uma ou mais palavras de forma regular. Então, a repetição de palavras. Veja aqui no exemplo, se você sair, se você ficar, se você quiser esperar, se você, qualquer coisa, eu estarei aqui sempre para você. Então, qual é a palavra que se repete dentro desse contexto? A palavra que se repete é se você, né? Então, veja, se você sair, se você ficar, se você qualquer coisa, né? Então, o se você é a repetição. Como é uma repetição de uma palavra regular dentro do contexto, eu tenho um exemplo de anáfora. Observem também que nós temos uma tirinha representativa da anáfora. Doutor, eu tô com falta de ar. Só, pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verba. Veja que nesse contexto, nós temos aí a palavra que se repete. Qual que é a palavra que se repete? Falta, né? Então, aí nós temos um caso de anáfora. Aqui, pessoal, nós concluímos a nossa aula. Eu sei que são muitas figuras de linguagem, tá? Então, hoje nós vimos algumas delas. No livro didático de vocês, vocês também têm, tá? Vocês têm todo esse conteúdo. É só vocês pesquisarem lá nas páginas que eu já falei bem no iniciozinho da aula. Voltem aí, podem pesquisar no livro. Eu procurei ao máximo pegar as coisas mais simples para poder mostrar para vocês, porque no livro de vocês é muito complexo tudo, certo? Mas espero que dê tudo certo. Qualquer dúvida, estou aqui. Na nossa próxima aula, na quinta-feira, nós teremos uma live que nós iremos estudar mais a fundo essas figuras de linguagem e que também teremos o feedback dessa aula, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, entre no privado e também façam comentários. Essa aula estará no Google Sala de Aula, lá no Drive de vocês, e também estarei postando aí no WhatsApp. Então, fiquem com Deus, fiquem bem, muita saúde, tá? E eu peço que vocês façam as atividades propostas, ok? Então, até a próxima aula.